Se você achasse uma carteira na rua cheia de dinheiro, você procuraria o dono? Meu nome é Fernanda Capri, eu sou psicanalista e hoje eu vou falar de um conto do Machado de Assis. O nome é A Carteira. É um conto de 1884. Já aviso que tem spoiler, apesar de ser bastante antigo. Bom, o nosso personagem é o Honório, 34 anos, casado, classe alta e todo endividado para manter a vida de rico dele. Ele era casado com a Amélia e eram muitas contas com vestidos, bailes, festas, jantares, uma casa rica, vários amigos. Ele era advogado, mas o escritório estava indo mal e ele não conseguia ter clientes suficientes para pagar por aquela vida rica. E ele tinha uma dívida para aquele dia, que ia vencer naquele dia de 400 mil réis, que na época era muito dinheiro, a gente está falando de século XIX. Bom, ele escondeu tudo isso da Amélia, a esposa dele, porque ele não queria se envergonhar e era status social ser um homem bem-sucedido, e ele tratava a Amélia como uma princesa. Quando ele encontrou essa carteira, imediatamente ele colocou correndo no bolso para que ninguém visse que não era dele. E aí ele começou a pensar: meu Deus, será que tem dinheiro? Quanto será que tem? Aí ele parou e resolveu dar uma olhadinha. E ele deu uma olhadinha e olhou assim e viu que tinha bastante dinheiro, só que ele não conseguia contar. Na mente dele, imediatamente ele ficou se sentindo culpado, até por pensar em ficar com aquele dinheiro que não era dele. Nesse momento, ele começa a ativar os mecanismos de defesa do ego. Na psicanálise, nós temos o ego ou eu, que é a parte executiva, racional, e nós temos o supereu ou superego, que é a parte moral. No mecanismo de defesa, o eu e o supereu começam a brigar. O eu quer fazer uma coisa, mas o supereu diz que é certo ou errado, e aí entra num conflito. E aí são ativados alguns mecanismos de defesa para que esse conflito seja resolvido dentro da mente da pessoa. No Honório, nosso personagem, o primeiro mecanismo de defesa que foi ativado foi a racionalização. Ele pensou assim: se outra pessoa encontrasse a minha carteira, com certeza ia ficar com o dinheiro. Imediatamente ele entrou na segunda racionalização e pensou assim: se eu não contar o dinheiro, eu não estou cometendo nenhuma falha. Eu ainda não estou em pecado. Tipo, se eu não pensar no erro, eu não estou errando. Aí o Honório resolveu dar uma contadinha no dinheiro e viu que tinha 730 mil réis. Final do século XIX, para ele era muito dinheiro, e ele tinha uma dívida para aquele dia de 400 mil réis. Então ele pensou assim: com 400 mil réis quitados, ainda me sobra um dinheirinho para umas continhas nos vestidos e umas festas. Ao contar o dinheiro, ele viu uns bilhetinhos dobrados dentro da carteira. E como ele estava na negação, que é um mecanismo de defesa, ele pensou assim: se eu não abrir, eu não estou avançando nenhum tipo de casa em direção à intimidade dessa pessoa. Eu só fico com o dinheiro dela, mas não descubro os segredos dela. E deixou os bilhetinhos dobradinhos ali. Mas ele viu um cartão de visita e quando ele olhou o cartão, ele viu que a carteira era do melhor amigo dele. Sobre esse assunto de ver e não ver, a BBC News Brasil tem um vídeo que está no YouTube e o nome é Cegueira por Desatenção, porque às vezes não vemos o que está diante dos olhos. E o vídeo fala de um teste, é o teste do gorila e o basquete. É muito interessante esse teste, eu vou deixar o link fixado nos comentários. É muito interessante porque você tem que contar quantos passes o time de branco, tem dois times jogando basquete, você tem que contar quantos passes o time de branco faz com relação à bola. E quando você para na frente do vídeo e fica contando, você não vê uma pessoa vestida de gorila passando bem no meio do jogo. É incrível, eu fiz o teste e eu realmente não vi o gorila. A gente foca naquilo que a gente está pensando e não vê o óbvio que está do lado. Muitas vezes é aquela impressão que a gente tem: nossa, achei um negócio que estava bem na minha frente que eu estava procurando, não tinha visto. Se fosse uma cobra, ele ia me picar. Bom, aí como ele descobriu de quem era a carteira, que era do melhor amigo dele, o Gustavo, ele entrou no terceiro mecanismo de defesa. E ele pensou assim: poxa, eu precisava tanto desse dinheiro, mas ele entrou na projeção, ou seja, ele projetou o conteúdo dele no Gustavo. Ele imaginou o seguinte: se o Gustavo achasse a minha carteira, ele iria me devolver. Quer dizer, ele se baseou nos valores dele e projetou no Gustavo. E aí ele foi para casa jantar. E aí, chegando em casa, a esposa Amélia o recebeu. E quem estava lá, aguardando também para jantar? O Gustavo. O Honório entrou e falou assim: Gustavo, você não perdeu nada? O Gustavo ficou em pânico. E aí o Honório falou assim: achei aqui, ó, sua carteira. E aí devolveu a carteira para ele. Nesse momento, o Gustavo olhou para ele com o olho gelado. Ficou paralisado. O Honório não entendeu muito bem essa reação. Ele esperava uma reação de alegria, afinal de contas era a carteira.
Mas ele foi lavar as mãos para jantar. E quando o Honório virou as costas, adivinha o que o Gustavo fez? Abriu correndo a carteira, pegou os bilhetinhos dobrados, entregou para a Amélia e ela rasgou em milhares de pedacinhos. Ou seja, o próprio Honório projetou também os valores morais dele no Gustavo. Tipo, amigo não trai amigo, mas na verdade o Gustavo estava traindo o Honório sim. Não com a carteira, mas com a própria esposa, Amélia. É isso, gente. Se gostou, siga, comente, compartilhe e siga o canal Psicotrilogia no YouTube.